Graça e paz, irmãos, por graça e misericórdia do Senhor, estamos aqui mais um dia para estudarmos a palavra de Deus e nós estamos estudando uma série de mensagens do livro de Reis, do capítulo 1. Nós começamos no 17, estamos agora no 19 e vamos estudar do 1 a 8, a série Elias, o profeta. E o tema da mensagem de hoje é levanta-te, um imperativo divino para aqueles que estão caídos, que estão desanimados. E eu vou estar lendo a palavra do Senhor agora e os irmãos me acompanhem, por favor. E Acabe fez Jezabel saber de tudo o que Elias havia feito. E como tinha matado à espada a todos os profetas. Então enviou Jezabel a Elias um mensageiro dizendo: assim me façam os deuses, e assim me acrescentem, se amanhã a estas horas eu não tiver posto a sua vida como a vida de um deles. E percebendo ele, pois, o perigo, levantou-se e se foi para salvar a sua vida, e veio a Berseba, que está em Judá, e deixou ali o seu criado. E ele se foi pelo deserto um dia de caminho, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e desejando morrer, disse: já basta, ó Senhor, tira a minha vida agora, porque não sou eu melhor do que os meus pais. E deitando-se debaixo do zimbro, ficou dormindo. E eis então que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. Então ele olhou e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e um copo de água, e comeu e bebeu e voltou a dormir. E voltando o anjo do Senhor pela segunda vez, tocou-lhe dizendo: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e caminhou com a força daquela comida 40 dias e 40 noites até o monte de Deus, Horebe. Senhor, que comida é esta? Que água é esta? Que força é esta dada pelo alimento vindo do Senhor? Eu louvo o Senhor e louvo o seu nome, porque o Senhor tem saídas para todas as coisas, não somente debaixo do sol, mas em todo o universo. Não há nada impossível ao Senhor, e nada foge aos teus olhos. O Senhor é bom e tem um cuidado especial para com os seus servos, com os seus filhos. A missão de servir e honrar ao Senhor é nobre, embora seja, no ponto de vista social, pobre, mas com poder, com determinação e com ousadia vinda do Senhor. Eu louvo, exalto e glorifico o teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amados, eu gostaria que o Alex colocasse aí o versículo 46 do
capítulo 18 de 1 Reis, para que os irmãos possam estar verificando entre uma e outra coisa. E a mão do Senhor era sobre Elias. Mão esta que não se encolhe. Propósito este que não se acaba. Porque há um propósito de Deus para a nação de Israel. E qual é o propósito? O propósito pelo qual Deus criou o homem. Propósito este que é para o louvor da sua glória. E ele não dá a glória dele a outrem. E é impressionante que este povo, esta nação, ela vai passar por um processo de depuração. Você vai ver na sequência das mensagens que se seguem, fatos como toda a descendência de Acabe morrer. E por que morre toda a descendência de Acabe? Porque há uma missão que Deus vai dar a este profeta que está, por circunstâncias diversas, cansado, abatido. E não é por menos. Imagine você estar participando de uma matança de 850 homens à espada. Embora seja a serviço de Deus, é um homem que está fazendo isso. E a nossa mente, ela é cheia de registros. Na nossa cabeça fica guardada todas as coisas. E o homem é tricômono. Ele é corpo, ele é alma e espírito. E ele é um ser espiritual, por ser biológico, um ser material e que tem emoções. Nesses 3 anos e meio da vida de Elias, muitas coisas aconteceram. Em primeiro lugar, Deus o levou ao ribeiro de Querite, e ali ele ficou 2 anos sozinho. Depois ficou mais 1 ano e meio em um quarto superior na casa de uma viúva em Serepta. Depois volta a mando de Deus para falar para Acabe. E aí reúne todos aqueles profetas no monte. E aí se sucede todas aquelas coisas. E agora, depois dele correr à frente do carro do rei Acabe, é que Acabe chega ao palácio e vai relatar a Jezabel tudo aquilo que havia acontecido. E nós vemos que no relato do rei Acabe para Jezabel, não há em Jezabel um espírito de arrependimento para se converter a Deus, e não para se voltar, porque ela nunca tinha sido de Deus. Acabe sim. A oportunidade foi dada a Acabe para que se voltasse a Deus e todo o Israel se voltasse a Deus. Mas a nação de Israel, ela vai ficar ali nas 10 tribos, no reino do norte, com apenas 70.000 que não se dobraram e nem beijaram
Baal. Se você tem o costume de beijar santinho, se você é daqueles que lambuza o gesso e adora Deus feito por mãos de homem, o que te espera é juízo. O que te espera é morte. Sem contar que a morte 2 vezes, a física e a espiritual. Essas questões são muito sérias. Mas o fato é de que o que aconteceu com Jezabel é que ela se enfureceu, se encheu de ódio. E dada a postura e o poder que ela tinha, ela enviou imediatamente um mensageiro. E esse mensageiro chega até Elias rápido, porque ela dá 24 horas, que até 24 horas aconteceria com Elias o mesmo que aconteceu com os 850 profetas. Elias conhece Jezabel. Jezabel é afamada. Jezabel é conhecida. Jezabel é determinada. Jezabel tem gente que obedece e cumpre as suas ordens. O que acontece? Elias foge para preservar a sua vida. Lembremos-nos de que quando Elias vai a Acabe falar que por 3 anos e meio não choveria, é iniciativa de Deus salvar a vida de Elias, boca de Deus, que havia proferido que só voltaria a chover sobre a terra, e aqui já havia chovido pela palavra de Elias. Que questões para entendermos o medo de Elias como homem. Deus não falou nada. Já havia chovido. E Elias, creio eu, que imaginou ser profeta de Deus com uma única missão: a de não chover sobre a terra e chover sobre a terra. Aconteceu tantas coisas, e coisas não agradáveis, coisas ruins do ponto de vista emocional, tarefas árduas, processo muito difícil. Então Elias disse que ele preferia morrer porque ele era um covarde que nem os pais que já haviam morrido. Mas, amados de Jesus Cristo, quando alguém é chamado por Deus para fazer a obra de Deus, e em detrimento a todas as coisas que acontecem em meio a tantas circunstâncias, não se acaba no momento em que eu acredito ter cumprido o meu papel, feito a minha obrigação. Ela não acaba quando eu acho que acabou. Ela não acaba quando você acha que acabou. Ela acaba quando Deus diz acabou. Elias está em fuga, mas a fuga de Elias é para morrer. A intenção de Elias é chega, é basta, já deu o que tinha que dar. O moço, o profeta, Obadias, ele é deixado para trás. E ele segue em direção ao sul, a caminho de um dia pelo deserto. E deserto é lugar de morte.
A vida no deserto é durante o dia, sol caustigante, sem umidade relativa do ar alta, é baixo. Ele está a caminho de um dia sem beber água. E aí já começa a ter falta de fluidos, porque caminhando pelo deserto, se transpira. O sistema natural do corpo é resfriar, é soltar líquidos pelos poros. Então ele perdeu muito líquido, ele está sem água, e ele vai fazer a sua última oração na imaginação dele. Ele orou, pedindo para que Deus tirasse a sua vida, para que Deus o matasse. Quantas pessoas que já oraram a Deus para pedir que Deus encerre a trajetória? Basta as coisas não ir como planejado. Basta não acontecer da forma como nós esperávamos que acontecesse. Quantas vezes você já ouviu: é melhor a morte do que isso? Quantas pessoas que dão cabo à sua vida porque frustraram-se e na sua frustração profunda não vê mais nenhum caminho, não vê mais nenhuma saída e dão cabo à sua vida. Elias não vai tirar a sua própria vida, mas como ele tem uma relação íntima com Deus, ele vai pedir para que Deus faça o serviço para ele. Amados de Jesus Cristo, Deus nos chamou para a vida. Deus nos chamou para o seu serviço. Não há o propósito de Deus, do louvor, da glória de Deus em matar os seus santos. Não. É vivo que nós louvamos. É vivo que nós servimos. É vivo que nós glorificamos, exaltamos. É vivo que nós proclamamos. É vivo que nós testemunhamos e anunciamos o amor, a graça e a misericórdia de Deus àqueles que não o conhecem. Amados do Senhor Jesus Cristo, Elias foge, Elias ora ao Senhor dizendo: já basta, Senhor, tira a minha vida. Aqui nós podemos dizer que a fé de Elias, ela acaba quando acaba os profetas de Baal e de Acera. A fé de Elias acaba quando acaba a seca. A fé de Elias acaba quando o mensageiro chega dizendo de que Jezabel vai tirar a sua vida em 24 horas. Não. E não acaba. Só acaba quando termina. E quem tem o poder de determinar o início e o fim no tempo? Nós existimos aqui agora, estamos aqui agora, existimos agora porque esse tempo foi determinado por Deus nas nossas vidas para que vivêssemos neste tempo, neste lugar, nesta nação e estivéssemos agora nesta igreja. Tudo é determinação de Deus. Ninguém pode acrescentar um côvado à sua estatura e ninguém pode determinar o seu fim por intermédio de uma oração. Me mata, Deus. É um ato de fraqueza. E mesmo sendo homem de Deus, que a terra ficou seca durante 3 anos e meio, porque ele foi aquele que, por ordem do Senhor, determinação do Senhor,
em 3 anos e meio não choveu, nem orvalhou em lugar nenhum dos hemisférios e dos continentes. Não só em Israel, mas agora está o homem que, estudado por nós e por muitas pessoas que gostam das Escrituras, que compreendem nunca ter havido profeta como Elias, assim como Moisés é para a lei, Elias é para os profetas. Um homem chegar numa condição dessa, de desistir, de orar a Deus e pedir a própria morte, não existem super-homens. Existem homens comuns que entregam-se a Deus e são escolhidos para o serviço, para a glória de Deus, mas que permanecem sendo homens, com as mesmas vontades, com os mesmos desejos, com a mesma coragem, com os mesmos medos que cada um de nós temos. Ele na sua época e nós na nossa. Há muitas pessoas que, puxa vida, eu gostaria de ter existido no tempo de Jesus. Eu gostaria de ter estado lá. Não. Para nós foi reservado esse tempo de estarmos aqui, neste lugar, e de sermos servos de Deus, a serviço de Deus, no tempo que Deus tem determinado para cada um de nós. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos aqui à toa. Quem é Deus? É o Criador supremo dos céus e da terra, do mundo visível e do mundo invisível. Quem é Jezabel? Rainha no reino do norte, mulher do rei Acabe. Uma mulher que mandava no marido. Mulher que manda em marido já não é coisa boa. E rainha que manda no marido é pior ainda. Acabe é um bonachão, Acabe é um bobalhão. Acabe se encantou tanto com Jezabel que até fazer templo para Baal ele fez. Eu posso usar aqui que o rei Acabe era um Zé Ruela. Um bobão. Ele foi contar para Jezabel. E Jezabel se enfureceu e disse: não, você teve com o cara, meu. Você tinha lá na sua mão, matasse esse cara. Se eu tivesse lá. E elas são valentes, né? Elas são valentes, até você bater o pé. Mas elas são valentes. Não, eu vou matar. Elias fugiu para preservar a sua vida, mas pediu para que. Ele não aceitava que Jezabel matasse ela, mas queria que Deus matasse ele. Ia morrer lá do mesmo jeito, de uma forma ou de outra, ele ia morrer. Fugiu para quê? O Deus que livrou ele morreu? O Deus que chamou ele para o seu serviço deixaria com ainda 3 missões a serem feitas para limpar Israel? Ia levantar outro? Não. É ele, o homem de Deus. Porque ele demonstrou a Deus nos tempos em que ele serviu, a Deus enquanto não chovia, e antes de que ele estava inteiramente disposto a fazer aquilo que Deus mandasse. E aí, amados de Jesus Cristo, Elias é tão de Deus. E aqui nós podemos ver como o anjo do Senhor se acampa ao redor do que os teme e os livra. Ele orou, e você que tem insônia, eu te aconselho você a orar. Não fazer que nem Elias, pedir para Deus matar, mas orar. E cair no sono depois de orar. E a oração de Elias, ela foi entendida. Mas Elias não tinha entendido ainda qual era o propósito de Deus para a vida dele.
Então, olha só, aqui há uma teofania, uma manifestação visível de um ser angelical. Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Vê aí para mim se eu estou certo. Os anjos. Não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação? Quem são os anjos? São seres celestes, santos, que têm forma, que têm função, e eles estão a serviço dos homens, de Deus para os homens. Então ele está dormindo. Elias não sonha. Isso aqui é real. O anjo vem e toca nele. Quando o anjo toca nele, fala com ele: levanta-te e come. E se ausentou o anjo. Ele olhou na sua cabeceira e como Elias gostava de pão assado na brasa. Ô, irmão, se você tem vontade de alguma coisa, não tem conseguido, Deus sabe que você gosta. E vem do jeito que ele pediu para a viúva de Serepta. Na pedra, na brasa. E ele come o pão e bebe um copo de água. Eu já joguei muita bola, eu já corri muito, eu já fui atleta. Não pode parecer, mas já fui. Eu saía de Bauru, ia até Piratininga correndo, ou no meu turno da semana que eu trabalhava até as 2 da manhã e não tinha ônibus para Bauru, eu ia correndo pela Marechal Rondon até a Martins Fontes 580, lá na Vila Independência, em Bauru, lá do posto Brahma, onde a companhia Cervejaria Brahma, eu ia correndo. E muitas vezes a gente bebe água, bebe água, bebe água, bebe água, bebe água, o estômago fica cheio, você chacoalha a barriga, está cheia d'água e não mata a sede. Um copo de água. Para quem caminhou um dia inteiro no deserto e dormiu um tempão, um copo de água. Encheu a pança, matou a sede, dormiu de novo. Dormiu outra vez, e o tempo aqui não é determinado quanto tempo dorme Elias, mas Elias dorme. Qual é o desejo de Elias? Não acordar. Qual é o desejo de Elias? Dormir para sempre. Qual é o desejo de Elias? Encerrar a carreira. Elias vai ao sul, no deserto, para pendurar a chuteira. Mas Deus tinha outros planos. Como Deus tem outros propósitos e outros planos para a sua vida quando você diz que já basta. Deus tem sempre mais. Basta a gente estar em sintonia com Ele. E Elias, de fato, é de Deus. Que o anjo toca em Elias. Que o anjo traz alimento para Elias. Porque o anjo traz água para Elias. Pela segunda vez, o anjo faz a mesma coisa. Imagina Deus mandar um anjo do céu para atender um servo dele, para apenas dar um pão e um copo d'água. Mas que Deus é esse? Esse é o Deus da provisão, esse é o Deus da misericórdia, esse é o Deus do amor. Esse é o Deus da graça, que te dá o que você precisa para viver. Como lá em Lucas, em Mateus, na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Está lá o pão. O sustento de cada dia. Pode ser que não seja aquilo que você gosta de comer todos os dias,
mas o necessário tem. O cuscuz tem. Deus é assim, o bolinho de chuva, ou a bolachinha maisena, enfim, tem o que comer. Então, agora vem alguma coisa acrescida. Com o pão e com a água, vem uma missão para quem está vivo. Deus não dá missão para morto. Deus usa os vivos para trabalhar em favor dos vivos. Então, o anjo toca nele, mostra para ele e fala para ele assim. Pela segunda vez tocou o anjo dizendo lá no 7, levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. O amados de Jesus Cristo, 200 quilômetros indo ao Ribeiro de Querite, 400 quilômetros de Querite até a Serepta, de Serepta até o encontro com o rei Acabe, 600 quilômetros. Agora tem uma missão nova, que está ali debaixo daquele zimbro, debaixo daquela árvore, lá no sul, a 850 quilômetros de distância. Deixa eu repetir para você. Quem queria morrer, agora tem uma oportunidade muito boa de morrer. É uma jornada de 850 quilômetros. Eu tenho um sonho há muitos anos, desde que mudei para a cidade de Barueri. E antes eu andava muito mais, agora com mais dificuldade por causa da artrose. Eu ainda tenho o desejo de ir a pé até a cidade de Bauru pela Castelo Branco, Castelinho e eu já lembro o nome dela, e chegar até Bauru. Eu acho que eu não consigo ir daqui a lugar nenhum. Agora, se eu comer um pão desse, e se eu beber uma água dessa, eu vou. Que ser humano consegue em 40 dias e em 40 noites, sem comer, sem beber, sem dormir, que alimento é esse? Que alimento é esse? Que água é essa? Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Um homem que queria morrer, agora vai correr. Um homem que queria morrer, agora tem uma rota. Um homem que queria morrer, agora tem uma meta. Agora tem uma missão. 40 dias para percorrer 850 quilômetros. Aí você que não crê em Deus e não crê lá na palavra, aí isso só pode ser mentira. Você acha? Você acha? Não é 850 metros? 850 quilômetros em 40 dias. Você soma 600 com 600, 1.200, e com 850, 2.050 quilômetros a serviço do Senhor. Quantos quilômetros você já andou a serviço de Deus? É impressionante isso, mas é real. Há 2 reis e um profeta ainda que o sucederá. E esses 2 reis, eles têm a missão de extermínio.
Extermínio de quê? De todos aqueles que cultuam Deus feito por mãos de homens. De todos aqueles que vivem nesse mundo que Deus criou e não dá glória a Deus. Que não reconhecem como único, supremo e soberano, santo e eterno e glorioso o Deus invisível, o Deus real. A terra é dele. É ele que criou. E é muito natural que ele não se agrade com aqueles que não cumprem o propósito. A morte física e espiritual. Mas a terra é para o povo dele. Não é para um povo que é inimigo dele. Então ele vai andar 850 quilômetros em 40 dias e em 40 noites. Ele queria morrer, mas não vai. Queria que terminasse ali, nesses 850 quilômetros, nesses 40 dias e 40 noites. Muitas coisas vão acontecer. Deus, ele não encerra, as coisas continuam. A missão é dele e ele vai ungir 2 reis e um profeta. Sabe lá o que é isso? Para alguém que queria morrer. Então, amados de Jesus Cristo, no domingo pela manhã e no domingo à noite, até quarta-feira, creio que nós passamos desta fase, Elias, o profeta, essa série. E aí a gente começa a série Eliseu, o profeta. 2 homens de Deus em um tempo sombrio em Israel. É história, faz parte, mas isso tem a ver com o que nos nossos dias? Puxa vida, nós já vivemos na era da graça, mas aqueles que não adoram a Deus, que procuram outros deuses, que não fazem a vontade de Deus, perecem. E quem somos nós? Somos homens de Deus, conquistados por Deus, para sermos testemunhas de Deus e estarmos a serviço de Deus e fazer o que Deus manda. Isso é importante. Aprendermos com aqueles que foram homens de Deus e ainda que são, né? Deus tem homens e mulheres de Deus esparramados sobre a face da terra e que o obedecem. Mas são homens. Você vê aí um Elias, que na semana passada você achou que ele era o super profeta, né? E agora vai correr por causa de uma mulher. Um homem que corre por causa de uma mulher tem que usar saia. Ou não? Mas tem mulher que tem mais caixa do que homem, né? Louvado seja Deus, porque a minha é mulher. Isso é muito bom. Senhor, eu quero te agradecer por estar com o Senhor, na casa do Senhor, aprendendo da tua palavra e podendo, Senhor Deus, ainda amá-lo e temê-lo ainda mais. E manifestar sempre o desejo de estou aqui, estou para te servir, estou para te louvar e seja feita a sua vontade. Estou aqui. Seja o teu nome louvado e exaltado. E fique os feitos e os fatos do Senhor. Que eu pequeno sou, mas o Senhor é grande. Eu passo, mas o Senhor jamais. E as tuas palavras muito menos. Eu oro no nome de Jesus Cristo porque temos o alimento para as nossas vidas. O alimento para as nossas almas. A tua palavra, que é pão e que é água, e que nos fortalece. O alimento trazido dos céus para nós, eu oro no nome de Jesus. Amém.